Nossa, não prestava atenção em Fatos aula, não. sociais de Emily Durkheim. Caraca, ó, tem gente que tá bem Não, atualizada. eu leio o tempo dessa Você aula. é certinha, olhou no blog. Mas é isso mesmo, tá? O conteúdo lá trabalhado foi, né, Emily Durkheim, clássico da sociologia, né, enquanto ciência e tudo mais. Então a gente vai tentar, pelo menos, passar, recapitular essa parte dos fatos sociais, né? Alguém teve curiosidade de já ir lá dar uma lida lá no material que está no blog? Quer falar o que seria o fato social? Ou eu vou já iniciar o slide? Ah, deixa eu tirar. Nossa, esqueci. Eu tava no Geografia, nada a ver, né? Aqui, Extremo Oriente. Eu vou salvar que eu deixei vermelhinho as respostas. Desculpa, gente, esqueci, acabei de não Ô, tirar. Túlio, tá aparecendo eu aí, ó. Aí tá aparecendo só minha testa também. Nossa Senhora. É mole, gente. Vamos ver se é esse aqui. Eu peguei vários aqui, mas. Gente, teve vários conteúdos, né? Vocês lembram alguns dos objetos de análise de Emily Durkheim? Vocês lembram? Alguns querem falar? Eu sei que esse que é o objeto principal dele, né, de análise, que é o fato social, né? Mas tem outros também que ele analisa, né, como a anomia. Lembra o que é a anomia, gente? Lembra do padrão, né? A sociedade não tem um padrão para se seguir, todo mundo tem que seguir um padrão que a sociedade tem, senão, se você não seguir, acabam sendo coercitivos contigo. Não existe isso? Lembra disso? Que a Ah, sociedade. professor, eu não Hã? lembro muito, não. Né? Ou seja, Emile Durkheim ele traz um estudo sobre essa sociedade, né, que a gente está inserido. Dentre essa sociedade, ele acaba mostrando, né, analisando, firmando que a sociedade interfere na condição do indivíduo, né? A sociedade molda, na verdade, a condição do indivíduo, né? Não é diferente um pouco do tipo do Max Weber, né, que ele fala da ação do indivíduo, né? Que o indivíduo molda a sociedade, né, de acordo com as suas ações e tudo mais. Mas nas pesquisas de Emily Durkheim, né, ele fala o quê? Que a sociedade. Você comprou hoje, não? Não. O microfone, gente. Ele fala que a sociedade molda, né, o indivíduo, a ação do indivíduo, né, que a sociedade ela acaba sendo uma coisa, né? Você tem que analisar a sociedade como uma coisa, você não vai analisar ela como, né, que ela vai interferir na ação do indivíduo. Ela tem uma consciência coletiva, né? E isso acaba modificando ali. Quem que já fazer uma coisa, alguma coisa na sociedade, só que você pensou 3 vezes no que seria, o que será onde eu vou ser reprimido pela sociedade se eu fizesse isso, né? Quem já não pensou isso? Todo mundo já teve algum pensamento desse, não teve? É claro. Sim, professor. Né? Claro, tá no dia a dia das pessoas, né? A gente está pensando 3 vezes o que será que se eu fizer aqui, que eu tô com vontade de fazer isso, mas se eu fizer isso, eu vou ser reprimido, eu vou ser. Cada passo que a gente dá, a sociedade critica. Né, Carlos? E isso é praticamente em todos os setores que você for, né? Cada passo que você dá, você leva uma crítica. Ou seja, você é coercitivo, né? A sociedade é coercitiva contigo, né? Tá te obrigando a seguir um padrão, tá te obrigando a seguir normas, tá te obrigando a agir de uma maneira, né? Ele está sendo coercitivo contigo. Se você não segue aquela ação, aquele método, aquele tipo de sociedade, eles são coercitivos contigo na implicação de uma lei te prendendo ou com olhares também, né? Essa, às vezes, é até pior ainda, né? Que você acaba sendo reprimido por olhares, discriminado, né? Só quem passa por isso sabe, né? Então, exemplo, se você tá aí, vamos pegar um fato social e fala de um fato social, que ele é exterior, um indivíduo, que existe sua vontade, que todo mundo faz, ou a grande maioria faz, né? E que é reprimido se ele não fizer. Um fato social que passa por isso. Acho que é a escola. Além da escola. Faculdade, né?
faculdade, escola, vamos pegar a escola então. A escola, toda criança tá lá no estatuto lá e tudo mais, tem até uma lei que vê isso, né? Se a criança não for para a escola, o conceito vai até lá na casa e até pune os pais, né? Então é coercitivo, é geral, toda criança tem que estar na escola, tem que passar pela escola, né? E é exterior ao indivíduo, vai existir, independente se ele quer ou não, vai existir escola, né? Porque a sociedade, a consciência coletiva exigiu que aquela instituição exista para colocar o indivíduo em ordem, né? Então, as instituições sociais estão aí para, segundo Emile Durkheim, né? Para pôr um padrão na sociedade, né? Para organizar a sociedade. Ele fala que a sociedade é funcionalista, fosse órgãos, né? Uma máquina. Cada peça, cada instituição social, cada pessoa é importante no processo. Então, ele vê isso como função de um órgão, por exemplo. Se para o coração, o que acontece com o corpo? Né? Se para uma engrenagem de uma fábrica, o que acontece com a fábrica? Então, cada instituição vai ter um papel muito importante na socialização, né? Nessa junção da sociedade. Então, a consciência coletiva é mais forte que o indivíduo, ela molda cada indivíduo ali dentro, né? Então, as instituições sociais têm um grande papel aí dentro, que é de organizar, padronizar e colocar esse indivíduo, incluí-lo no sistema social. Então, outros tipos de instituições sociais que faz isso? Temos várias, né? A primeira instituição social, né, que é a primária, né, é a família, né? Depois vem a escola, depois vem, né, dentro disso tem as igrejas, né? Então, são ambas instituições sociais que têm seu papel importante ali de colocar uma organização social, né, no indivíduo. Então, vai inseri-lo ali. Então, tem as instituições sociais, que é analisado por Emile Durkheim. Então, pegando como exemplo a escola, se ali, todo mundo de militar ali, né, todo mundo de farda e tudo mais dentro da sala de aula, quando a fé chega um menino com aquela vestimenta sueca lá, né? O que vai acontecer com esse menino, gente, com esse aluno? Como que vocês vão olhar para ele, né? Não vamos utilizar da hipocrisia, né? Como nós vamos olhar para ele? Já vamos olhar com aquele olhar discriminatório, né? Porque ele pode ou não. Então aí já tem um problema aí já, né? Já estamos sendo coercitivos com ele, né? Somente do olhar. E ele vai ser punido, né? Porque no regimento interno do colégio tem que se vestir daquela maneira, né? Então está obrigando ali dentro de leis e normas para ele seguir daquele padrão. Então temos aí outro tipo de coerção, né? Mas ambos são coercitivos com o indivíduo. Anomia seria essa mudança, né? Igual ele tá querendo ir de roupa sueca porque ele quer sair daquele padrão, ele não acha correto aquele padrão social, né? E ele quer destruir essa organização social. Então, essa mudança do indivíduo, né, é chamado de anomia. Ele pode causar uma mudança, uma desavença, um problema dentro dessa organização social, né? Então, ele é uma anomia, tá? Dentro disso, tem outros assuntos que Durkheim analisa, né? Os fatos sociais, a anomia, as instituições sociais, que a gente já comentou, e outras coisas que a gente vai vendo, vai relembrando aqui do decorrer dessa aula. Vamos focar... É ele que fala também sobre o suicídio, né? Suicídio, isso, né? Que a sociedade aí chega a um ponto, né, que chega a ser analisado o suicídio. Tem também a solidariedade mecânica e orgânica, vocês lembram disso? Ele também analisa, né, a questão da pós-modernidade, porque Emile Durkheim ele faz suas análises dentro, ele vive, né, essa mudança social, né, essa mudança, essa quebra de paradigmas ali da sociedade feudal para uma sociedade mais liberta, né, mais industrial, né, entre aspas, mais liberta entre aspas, né, dessa sociedade capitalista, industrial. Então ele vê uma mudança muito grande, né? Antes a sociedade era inteiramente rural, né? Dependia do sistema feudal e posteriormente industrial, né? Dependia de donos dos meios de produção, proletariado lutando por sobreviver, tudo mais. Então há uma mudança muito grande, né? E ele analisa tudo isso. Só que aí ele é positivista, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar do Emile Durkheim é que ele é positivista, né? O positivista leva um método inteiramente científico das coisas, né?
ele não tem uma abordagem humana, né, relações humanas, tudo mais por trás da sua pesquisa. Ele é inteiramente científico, metodológico, né, o Emile Durkheim. Então, por isso que ele analisa a sociedade como coisa, tá? Ele não analisa a sociedade como um grupinho de pessoas ali. Não, ele vai analisar como uma coisa que molda o indivíduo, que ele manda regras, que ele manda punições. Então, é uma coisa que tá comandando cada indivíduo, né? Então, essa é uma visão de Emile Durkheim. E ele é muito positivista com a questão do capitalismo, ele adora o sistema aí e tal. Então, é o que muda muito os seus objetos de análise. Então, aí vem solidariedade mecânica, orgânica, que é a questão lá de divisão do trabalho. Antes, todo mundo fazia a divisão do trabalho, né, de forma natural. Aí, posteriormente, a industrialização começaram a ser de forma mecanizada. Um necessitava da ação do outro, né, para fazer produtos finais. Então, entra outro quesito. Mas para a semana de diagnose, porque pequenininha aula, né, não dá tempo de a gente analisar todos eles. É muito grande, né? É um conteúdo bimestral. Então, a gente vai ficar só nos fatos sociais, tá? Lembra por onde tem que passar para ser um fato social? Já vou comentar, porque se não der tempo, eu comentei, né? O que tem que se passar? Quais são os 3 objetivos para se passar para se tornar um fato social? Exterioridade, coercitividade e generalidade. Ótimo, né? Explica um pouquinho cada um. Você lembra qual que é? Cada um deles? Exterioridade. Tem que ser exterior, indivíduo. Eu não lembro muito. Túlio? Existe independente da vontade do indivíduo, é exterior ao seu corpo, né? Uhum. Ao seu corpo, lembra que é do seu corpo que ele está falando, do indivíduo. Então, se é exterior ao corpo, lembra da consciência coletiva? Ele trata como uma coisa, né? Ali colocando padrões e tudo mais. Então, é exterior, é essa coisa que vai mandar, não é o indivíduo, né? Então, é exterior ao indivíduo. Qual que é o outro? Geral, né? O que é o geral? O que ele quer dizer com geral? Que deve seguir um padrão. Que grande maioria Que segue, todos né? Todo mundo. Isso, ou todo mundo segue, ou grande maioria, né? E o que ele quer dizer com coercitividade? Essa palavra, né, diferente, vocês aprenderam no ensino médio, né? Coercitividade. Não pode esquecer mais disso. Seria os padrões? É punição, né? Se você não seguir padrões. Que você não seguir. A crítica. Isso, pode ser a crítica, pode ser a repressão, né? Seja ela através de leis ou de olhares, né? Então, é reprimir algo, né? Reprimir a pessoa, seja punindo, né? Fisicamente, de outra maneira que exista, ou por olhares, né? Também existem os 2 modos. Para a gente analisar os fatos sociais, eu trouxe aqui, eu e o Caio elaboramos aí o slide, relacionando o filme Os X-Men, tá? Vocês acham até meio diferente. Você lembra dos X-Men, o primeiro lá? Que tinha vampira lá? Primeiro filme dos X-Men. X-Men, para quem não sabe, eu acho que sabe, todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, é um filme fictício, né? Dos mutantes, eles têm um gene X, vamos seguir aqui? Agora eu chego lá, então. Emile Durkheim, então, sociologia, estuda sociologia, né? Influenciado pelas ciências da natureza, porque não tinha outros tipos de ciências durante o período dele, né? Ciências humanas, outras ciências não tinha. Então ele foi um dos primeiros que fez a sociologia enquanto ciência, né? Então foi influenciado pelo métodos das ciências da natureza. O indivíduo tem que ser neutro. Lembra que ele analisou a sociedade como coisa, né? Então é porque ele não vai impor questões humanas ali nessa pesquisa, né, de relações, eu gosto ali, estou preocupado com aquela sociedade que está sendo, né, agredida e tudo mais. Não, ele vai analisar cientificamente, matematicamente e tudo mais, né, os cálculos. Então é uma influência das ciências da natureza do período. Viveu durante as revoluções da modernidade. Quais são as revoluções da modernidade, gente? 2 aí que mudou bastante a sociedade. Tecnológica? Meios de produção, né? Revolução tecnológica, né? Vamos dizer, da maquinaria, da técnica, né? Que é a revolução industrial, né? E questões sociais, né? Disputas sociais é a francesa, né? Então, as 2 grandes revoluções da modernidade que modifica bastante as relações sociais, né? E de produção e tudo mais. Então,
inclusive como consequência, né, há uma grande mudança da configuração da sociedade, que era inteiramente rural, acaba se tornando mais urbana, né? Isso traz problemas sociais também, né? Tem problemas de saúde também, vem doenças urbanas junto, né? A sociedade chega ali na cidade e não tem emprego para todo mundo, né? Então vai passar por necessidades, vai morar em condições precárias, né? Vem saúde, vem problemas de saúde, tudo mais, né? Então essas grandes revoluções da modernidade ele viveu, né? E então foi das causas que influenciou suas pesquisas sobre os fatos sociais aí. Relação entre indivíduo e sociedade. Como que ficou essa relação entre indivíduo e sociedade na pesquisa de Emily Durkheim, gente? Qual que interfere em qual? Qual que A dá... sociedade A sociedade Sociedade prefere o influencia. indivíduo. Oba, aí tem um bichinho aí falando, né? A sociedade mudando o indivíduo, né? A ação do indivíduo. E se ele não seguir, ele tá lascado ali, né? Na sociedade. Porque vai ser reprimido, vai ser, né? E hoje em dia tem muita gente que luta por quebrar esses paradigmas da sociedade aí, né? Quebrar esses padrões. Tão cansados, né? E tem gente que sempre ficou à mercê de outras classes, né? De outras etnias. Então, eles estão cansados já de seguir esses padrões e tudo mais, né? Essa repressão. Querem liberdade, né? Liberdade de expressão, de aceitação na sociedade. Então, desse ponto, a gente leva para outros, né? E a teoria funcionalista, né? Que cada um tem sua função ali. Se você não segue, você está causando uma anomia, né? Você está quebrando a organização ali naquela sociedade. Moral, função e coesão, né? Ter o padrão. Então, esse aqui é o Caboquinho, né? Emily Durkheim. Tinha uma professora, gente, eu nunca esqueci. Quando eu entrei no colégio, eu fui falar sobre Emily Durkheim e ela falou que, ué, não é mulher, né? Que parece muito o nome, né? Emily Durkheim. Então, ele fala sobre os fatos sociais, né? E suas características. Vamos ver essa crítica que faz a Tirinha. Sobre o que a Tirinha fala, né? Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe, né? Pra quê? É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Aí, né? Mesmo ela querendo expressar a individualidade dela, mas foi interferido por quê? Pela coisa social, né? Pela consciência coletiva. Porque todo mundo tá fazendo, né? Se ela não fizer ela chegar na escolinha lá que todo mundo tá fazendo, o que vai acontecer com ela, né? Mas dizendo ela que não, ela quer expressar a individualidade dela. Hoje em dia, até as nossas próprias ações, alguém quer falar sobre esse assunto aí? Colocou essa questão O ano passado, Vai, Juliana, primeiro, depois a Natália. Não entendi. o ano passado a gente viu essa tirinha, né? O senhor comentou sobre ela. Foi eu, ano passado? Foi no início do ano, você que estava dando aula, você colocou ela na prova, Ah, tá. no primeiro bimestre. Então, E aí esse negócio aí que você falou quando você foi dar aula sobre Emily Durkheim, falou que achava que era mulher, foi na nossa sala também. a Zélia, né? A Zélia que... Tem alguém que quer falar sobre isso? Sobre esse ponto aí? Que às vezes até as nossas próprias... que a gente acha, né? Nosso pensamento individual, eu vou agir dessa maneira. Até esse pensamento, ele é influenciado, alienado, não sei como preferem falar, né? Sei lá, pela mídia, pelo um certo grupo de pessoas, por um certo grupo de classes, né? Até isso é influenciado, né? Até nossas próprias ações individuais, né? Como ela está falando em individualidade. Até isso é influenciado hoje em dia. Vou passar, depois a gente volta novamente, tá? Sobre uma garota que quer fazer algo para mostrar a sua individualidade, né? Entre aspas, mas está fazendo porque todo mundo faz, né? Então, não tem essa individualidade, né? Pode ser ali do grupo familiar dela. Diferente. Ela está sendo a famosa Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras, e tá muito popular que entra perfeitamente aí, né? Maria vai com as outras da consciência coletiva, tá? A consciência coletiva direcionando aí o que ela vai fazer. Vamos pensar. Você já viu alguma pessoa fazendo alguma coisa só porque está todo mundo fazendo? Ah, quem não viu, né, gente? Todo mundo já viu. Nós mesmos fazemos isso, né? Não vamos utilizar da hipocrisia. Com certeza a gente já fez em algum momento alguma coisa assim, né? Porque estamos inseridos numa sociedade, ninguém mora no mato, né? Então a gente vai acabar vivendo isso, né? Participando disso. Você... Pode
Quem quer falar aí? Assim, eu acho que, de certo modo, todo mundo já fez isso alguma vez, né? Ou seja pela televisão que influenciou, ou porque viu alguma pessoa que você gosta, que, tipo, venera, entre aspas, né, fazer, aí você vai lá e faz. Por conta, se essa pessoa fez, por que que eu não posso fazer? Às vezes por falta de informação, né? Quem que falou aí? Não deu para me ver aqui? Matheus, Matheus? Às vezes por falta de informação ou de, sei lá, de uma formação mais, né, qualificada, Túlio, pessoas preferem seguir pessoas que saibam mais, que tenham uma qualificação, mas mesmo se essa pessoa estiver errada, né? Ou por popularização, que é o que acontece na política, né? Na política, as pessoas seguem uma pessoa por popularização. Olha por onde a sociedade está indo, né? Quem que é? Quem queria falar aí? Túlio, Oi. a Estela. Assim, para você ter noção, até quando a gente é criança, a gente faz isso, sabe? Por exemplo, quando aparecia um anúncio de algum brinquedo, tipo Barbie, Monster High, aí pros meninos, carrinho da Hot Wheels, essas coisas. Eu tinha até postado nos meus status zoando mesmo um anúncio da Monster High, de um diário lá de segredos. Então, assim, toda criança que via esse anúncio queria. Por quê? Porque, tipo assim, era a última moda, era um brinquedo super tecnológico, essas coisas. Então, assim, fez um. Então, meio que desde quando a gente é criança, a gente já faz essas coisas, né? Percebemos que a mídia há uma interferência muito grande dela até nessa consciência coletiva, né? Tanto que é por isso que os famosos da internet se chamam influencers, né? Por causa que eles vão tentar influenciar os seus seguidores a comprarem aquele produto. Os influencers digitais aí, né, que eles falam, né? Percebe então que houve uma evolução, né, novamente, há uma revolução aí das relações sociais mais tecnológica e tudo mais, informal, né? E que a mídia vem alienando, né? Eles aliena primeiro quem? A criança, né? Porque aí a criança vai alienar o pai, né, para comprar e tudo mais. Então, tá tendo uma mudança, né? Houve já essa mudança há muito tempo, desde que se configura a globalização e tudo mais, a tecnologia da informação. Mas ele vem crescendo, né? Esses influencers, talvez por uma má qualificação das pessoas, né? Falta de estudos, não sei. Acabam seguindo, né? Quem tem uma formação, entre aspas, melhor, alguma coisa assim, por medo do desconhecido, às vezes, né? Por religião, por popularização, como já disse, né? Difícil, né? Nessa sociedade. Pode falar, quem tá falando? Eu estava falando. Além de que a publicidade ela foi criada justamente para isso, né? Para chamar a atenção. Tanto que teve um dia que eu estava pesquisando mais sobre isso, e assim, as cores que é passada a propaganda, tudo tem um quesito para chamar a atenção e assim influenciar para que seja compre o produto ou para que assistam. Então tem tudo, a sonoridade, tudo tem influência e para fazer com que as pessoas realmente ajam conforme eles querem. Né? E eles inserem isso na realidade de cada pessoa, né? Na realidade de uma população, de uma região em desenvolvimento, é diferente a maneira como vai atrair e favorecer o consumo daquela região do que numa região desenvolvida, numa região que tem mais estudo, numa região que oferta mais a mão de obra. Então, são estratégias, né, atuais do mercado de trabalho, da divisão do trabalho, né? São estratégias que acabam, né, fazendo com que essa sociedade se haja de maneira diferente, né? Vamos seguir. Alguém quer falar? Pode falar. Túlio, deixa eu te falar. Desse jeito que você falando aí, as mídias influenciando tudo, aí a gente lembra lá em geografia lá, autoconsumo sem necessidade. Né? Leva a pessoa a chegar a um ponto, né? É a sociedade complexa que o Emile Durkheim analisa também, tá? Ele fala lá que a solidariedade mecânica, que é aquela da sociedade complexa, uma sociedade que consome sem necessidade, não é a sociedade mais por necessidades básicas, né? Uma sociedade que está além disso. Tudo vai ser meio falso nessa sociedade, né? As coisas vão agir de maneira não mais natural, né? É tudo artificial. Então, até o consumismo aí se torna exuberante, né? É uma sociedade complexa. Isso tudo é analisado por ele também, tá? Então, nós está fora do assunto. Correto, Cláudio. A sociedade consome agora, atualmente, né? Se tornou uma doença na
na sociedade, né? O consumo exagerado. Como fala, é os modinha. Os modinha, né? O Maria vai Isso, fazer Túlio. E as pessoas consomem também muito por status. verdade, né? Tem um status também dentro da sociologia. Então, aí essa consciência coletiva que se constrói, que ela se transforma junto com essa mídia, né? Com a troca de informações aí, tecnologias, né? E essa influência das grandes empresas multinacionais levando para a nossa atualidade, né? Há uma interferência, né, nessa consciência coletiva, né, da sociedade, que vai acabar reprimindo você se você não seguir, se você não trocar seu iPhone, né? Se você não tem um iPhone, ó, você não, nessa sociedade aqui não é para você. Então eu tô fazendo uma crítica aí a consciência coletiva que foi se adaptando, né, a essa modernidade, a esse consumismo, a essa sociedade complexa, né? Então, se Emily Durkheim estivesse ainda vivo aí e fosse analisar essa sociedade complexa, né, ele ia ter muito mais pontos, muito mais aspectos a ser analisado do que somente aquela mudança lá da Revolução Industrial, né? Hoje, vários, né? Vocês apontaram vários aí que é da sociedade atual, né? Ó, vamos lá. Esse tipo de comportamento é característico da sociedade. É a expressão da consciência coletiva, né, que a gente comentou tanto aqui. Para a sociedade existir e se manter, é necessário adequar todos os indivíduos a ela, né? Não é você adequar a sociedade ao indivíduo, né? Você vai se adequar o indivíduo à sociedade, tá? Esse aí é o ponto analisado por Emily Durkheim. Seu modo de pensar, agir e sentir. Até o sentir ele muda também, né? Por isso, nós somos reflexos da sociedade na qual vivemos e sentimos a necessidade de nos integrar a ela. Se você não integra essa sociedade, você é uma anomia, né? Já explica a anomia, né? Você já é uma anomia, você não está entrando no padrão dessa sociedade, você vai ser reprimido, né? Se não for até de acordo com lei, né? Outras coisas. Para qual Durkheim, a sociologia é a ciência responsável por estudar esse fenômeno, né? Ele chama de fato social. Veremos quais são as 3 características. Dá tempo? Eu não sei se dá tempo. Acaba daqui 6 minutos, né? O fato social em X-Men. Vou passar mais rapidinho, só para vocês entenderem como que é essa relação aí, porque explica bastante as relações sociais dos X-Men. Por quê? É uma sociedade com um gene X diferente, né? Vou falar de uma ficção científica, mas com certeza, vocês vão relacionar com algum tipo de sociedade à mercê de outra. Porque quando eu fui lendo aqui, eu fui lembrando de outra sociedade que a gente tem no nosso convívio. Fatos sociais X-Men. Vamos continuar a entender, então, esse conceito de Durkheim a partir do filme X-Men. Vocês já conhecem X-Men, né? Já falei. Então, a sinopse está aí. É aquela franquia da Marvel lá e tal, né? Que aborda o futuro dos humanos, não muito distante, né? Que deram um passo na escala evolutiva. Então, há algumas certas pessoas que têm o gene X, né? Uma mutação no seu gene que dá poderes a eles, né? Que eles têm umas características diferentes dos humanos. Então, tem os humanos que não teve o gene X e tem os humanos que teve essa mutação aí, né? Aí tem, né, essa mutação acaba fazendo com que essa sociedade quebre, seja uma anomia na sociedade humana, né? No geral, nem é local, no geral. Porque você está mudando uma sociedade, então você vai ter que mudar toda a relação social, né? Por que eles têm o gene X, a gente não, né? Por que estão quebrando o padrão? Então, vem essas perguntas. O filme lançado em 2000 é o início de uma série feita, tá? Isso aqui vai falar a historicidade, né? Mostra uns mutantes aí, cada um com suas peculiaridades, né? Peculiaridades. A partir do filme, vamos refletir sobre a teoria de Durkheim. O filme se passa nos dias de hoje, porém uma minoria de humanos são mutantes. Eles são diferentes, não necessariamente ruins, né? Alguns mutantes não são ruins, mas são diferentes de outros. Já estão ligando já com a sociedade que a gente vive, né? E sim temidos pela sociedade. Por que eles são temidos? Né? Porque é o diferente do outro? Né? Lembra da necessidade de coesão e harmonia para manter o padrão ali na sociedade, né? Que é o Durkheim fala, quando sai dessa coesão e da harmonia, você se torna uma anomia, né? A presença de mutantes coloca em xeque, né? Essa harmonia da sociedade, né? Essa organização da sociedade de seguir tais leis,
né, de ter essa organização, de ter um líder comandando, né, de ter regras de convívio. Então, segundo ele, a presença dos mutantes iria quebrar esse padrão da sociedade, né? A gente já está ligando aí com outros aspectos da sociedade, né? Sem ser fictício. Porém, há casos de sociedades como uma ordem doente, né? Como uma ordem doente. Isto é, os fatos sociais anômicos, tomados pela violência, fora da normalidade esperada. Então, as pessoas que não aceitam os padrões, que não aceitam aquela organização ali da consciência coletiva, e ela quer seguir outro tipo, outro rumo, ela está sendo anômica, né? Está quebrando isso. E às vezes a tomada disso é até violenta, né? O filme inicia em um campo de concentração nazista, até quem lembra do filme aí, esse é o Magneto, né? Ele está sofrendo aí que ele desperta os poderes dele, né, o Magneto. Então, foi separado de sua família ali pela concentração nazista e ele acaba despertando poder. Como ele viveu nessa sociedade ali agressiva, né, separando tal, ele vendo como o humano é nesse momento aí, isso refletiu nas suas ações posteriormente, né? Quem lembra o Magneto, ele acaba ficando do lado dos mutantes, só, ele não gosta do lado humano, né? Porque ele viveu isso aí, ele sofreu essas questões humanas aí e tudo mais, né? Então ele pode ser um problema para a organização humana. Então aí vai ter o representante ali no filme que é representado por um político, é o senador Kelly, olha aí, ó. No filme ele é representado pelo senador Kelly, fica do lado dos humanos, né? Discrimina os mutantes. Aí vem o Magneto que sofreu as ações humanas, né? Fica do lado dos mutantes, discrimina, né? Ele quer a extinção dos não mutantes, dos humanos. E tem o professor Xavier, né? Que ele, vamos se dizer que ele é uma instituição social, né? O professor Xavier, igual o filho nasce com gene X dentro da sociedade e a família não quer. Já estão lembrando de alguém da sociedade que acontece isso? Né? Seja por sexualidade ou por outras coisas aí. A criança nasce dentro dessa família, ela está mudada, ela não tem o mesmo gene da família, e a família não aceita essa criança, né? Então ele tem que procurar uma instituição, por isso que é importante as instituições sociais, né? Então tem a instituição do professor Xavier, né? Uma maneira de trabalhar os poderes mutantes e também de inserir esse mutante no convívio com os humanos, né? Ele era mais pacífico. Então, conseguiram relacionar a questão social atual com a questão fictícia do filme, né? Não olhar somente pelos poderes, tá? Pelas relações mesmo. Conseguiram ver isso, gente? Ou só eu que consegui ver isso? Ô, Túlio, sabe que Não, professor. Pode falar. eu acho que tudo que é diferente, a sociedade critica. Eu vou te falar, eu acho que assim, a maior parte é por medo, porque tudo que é diferente é estranho pra gente. A nossa forma de reação é o medo, por medo do que pode acontecer, e aí para nos proteger, ou então para neutralizar o medo que a gente está sentindo, peraí, Miguel, a gente acaba rejeitando aquilo, entendeu? Às vezes, de forma irracional, né, você acaba rejeitando porque a consciência coletiva, né, te oprime a fazer certas ações, né? Se você sair desse padrão, você vai ser anômico, você vai estar quebrando aquela organização ali que a sociedade acaba te reprimindo, né? Pessoal, não deu tempo de falar o slide todos os X-Men aqui, porque dá para trabalhar mais coisas, né? Igual a questão da a instituição social, a escola do Xavier se torna uma instituição social, né? Faz o papel da instituição social que Emily Durkheim analisa, que é como inserir o indivíduo dentro da sociedade, as instituições sociais, escola, igreja, né? Outras aí. O papel da vampira, que é um exemplo, igual a Natália disse, né? A Siri pesquisando vampiros. Túlio, Oi. vai ter chamada? Vai, vou mandar no grupo de vocês, tá? Porque já acabou a aula. Sim, senhorita. Vou parar a gravação aqui e vou mandar lá, tá? Lá no grupo de vocês. Tchau, gente. Tchau, Túlio.